bem-vindos ao nosso canal Vida Plena, o nosso cantinho de luz e sabedoria, que passa semanalmente aqui na TV Mon, canal 6 da NET, canal fechado aqui do Rio Grande do Sul, e agora também transmitindo para o Uruguai e Argentina. E hoje eu estou aqui com a presença do nosso grande professor Wagner Borges, que dispensa apresentações e comentários. É um cara que há muito tempo eu sigo, eu acompanho. Foi o primeira imagem que eu vi no YouTube quando eu procurei questões de saída do corpo que eu não sabia que acontecia comigo e eu buscava respostas e a igreja não me dava respostas. Então, o primeiro rosto que eu vi foi do Wagner Borges. Wagner, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Hoje aqui à distância, aqui, né, transmitindo aqui à distância, em breve ao vivo e a cores, presencialmente aqui na TV Mon. Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo. E tudo bem contigo, Wagner? Tudo bom, Augusto? Que legal estar aqui conversando com você. Hoje está muito frio aqui em São Paulo. Imagino aí em Caxias do Sul, você sai do corpo, o corpo astral vira um floco de neve, né? Vira, na hora. Eu estarei aí na última semana de outubro, no Espaço Semeando Luz, fazendo uma palestra na quinta de noite, um curso sexta e sábado. Aí vai dar para eu ir aí para a gente fazer aí na própria TV. Ah, tranquilo. Ou de repente eu te encontro aí. A nossa TV fica sediada aqui em Montenegro, aqui é bem pertinho aqui. Mais ou menos 30 minutos de Caxias. Nós te encontramos aí, Wagner. Pode ficar tranquilo. Então, legal. Vamos bater um papo aí sobre saídas do corpo, né? De forma bem natural. Você que também estuda o assunto, tem vários livros, participa de alguns grupos com outras pessoas também que estudam saídas do corpo. Vamos tentar contribuir aí com um esclarecimento nessa área. Verdade, levar um pouquinho de luz, um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de tudo para o pessoal que está em casa assistindo. Às vezes tem muita gente que tem essas dúvidas, curiosidades, acontecem coisas com a pessoa e ela não sabe de onde vem, né? Principalmente essas catalepsias que depois nós vamos comentar e que causam um certo medo aí. Então, a primeira, eu sei que tu já comentou isso, a tua primeira saída foram uns 15 anos de idade e tal, e tu sabe que o pessoal me pergunta muito, até eu entrevistei o Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho. Sim, o Geraldinho. E essa primeira pergunta acho que seria legal para nós abrir aqui. A projeção astral, ela é um fenômeno anímico ou mediúnico, ou é um pouquinho de cada coisa? Na base, ela é anímica, porque o ser humano tem potenciais latentes, porque é um espírito encaixado na matéria, né? O fato da gente estar encaixado no corpo não anula o potencial divino, espiritual que todo ser tem, independentemente de raça, credo, sexo ou opinião. Potencial latente humano de pensar, de sentir e se manifestar. Isso é o anímico. Agora, o mediúnico é quando consciências extrafísicas interferem no anímico, causando um fenômeno em que a influência vem de fora, tornando a pessoa intermediário daquilo. Intermediário em latim é médium. O que acontece é que se você estiver numa área que trabalha só a parte anímica, como o yoga, ou o ocultismo, por exemplo, ou a teosofia, todos os fenômenos vão ser interpretados da forma anímica. Mas se você estiver dentro de um contexto que trabalha a mediunidade, como o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, cada uma delas de acordo com seus parâmetros, mas trabalhando com a mediunidade, haverá uma tendência de interpretar tudo à moda mediúnica, né? Então vai depender do contexto. Agora, a saída do corpo pode ter auxílio de mentores, espíritos guias. Mas veja, Augusto, e se eles não quiserem te ajudar? Você pode ter a experiência sozinho, porque você está encaixado e você pode se soltar. Então, ela é anímica na base, mas ela pode ter componentes espirituais interagindo, tornando o processo mediúnico na maioria dos casos. Então, o que a gente tem? Uma mescla de possibilidades. Agora, entenda, mesmo que não houvesse espíritos nenhum, ainda teria você com a sua capacidade. Então, no mínimo, ela é anímica, mas ela pode ter componentes espirituais misturados. Ah, perfeito. E assim, muitos gaúchos que vão assistir esse nosso programa, com certeza, eles devem estar se perguntando, mas o que é a projeção astral, por exemplo? O que é o desdobramento? Porque cada linha eles trabalham, né? Desde o yoga, cada um tem o seu projeção da consciência, viagem astral. E a nomenclatura
ela varia de acordo com cada área que estuda esse tema, o que é natural. Por exemplo, o corpo humano, ele tem vários nomes de acordo com várias culturas. Por exemplo, corpo físico, corpo denso, soma, que é a expressão grega, daí você fala somático. Agora veja, templo do eu, escafandro carnal, ergástulo terreno, o próprio corpo humano tem muitos nomes. Imagine, então, os corpos sutis também tem muitos nomes ao longo das várias tradições. Então, aquilo que sai do corpo, um campo energético sutil, foi chamado por muitos nomes: corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz. Quando essa parte sutil se desprende de dentro para fora, temporariamente, esse fenômeno também ganha muitos nomes. Historicamente, aqui no Ocidente, devido à área ocultista, prevaleceu durante muito tempo a expressão projeção astral e depois, por corruptela, viagem astral. Depois, com o tempo, foram surgindo nomes mais modernos: projeções da consciência, experiências fora do corpo. Na área espírita, você tem, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, publicado em 1857 na França, o capítulo 8 se chama Emancipação da Alma, que é sobre saídas do corpo. Depois, na década, aqui no século XX, na série Nosso Lar do André Luiz, ele chamava de desprendimento espiritual. Posteriormente, muitos espíritas passaram a chamar de desdobramento espiritual. Então, são muitos nomes desde a antiguidade. Modernamente, o que se usa mais hoje é viagens fora do corpo, experiências fora do corpo, que são nomes um pouco mais atualizados, mas ainda algumas áreas trabalham com os nomes antigos. Isso pode causar uma confusão, porque para o leigo, ele vai ver nomes diferentes e acha que são fenômenos diferentes, quando é o mesmo fenômeno, a nomenclatura é diferente. Ah, perfeito. E assim, para quem provavelmente está assistindo e é novo também, porque eu gostaria de perguntar muitas coisas pessoais, mas eu sei que a gente tem que começar pelo básico, né? Então, assim, quem tá assistindo, assim, quais são os sintomas que quem nem imagina que possa estar tendo uma projeção consciente tem, assim, né? Como é que funciona esse processo, assim, para quem está assistindo? Vamos lá. Essas experiências, elas podem ocorrer durante estados alterados da consciência normalmente, né? Transes mediúnicos, transes anímicos, durante a meditação também pode acontecer. Mas, Augusto, um momento que a gente se permite mais horas de relaxamento é durante o sono. Então, é claro que a maioria dos relatos de saídas do corpo serão feitos a partir do momento do sono, porque as ondas cerebrais estão bem relaxadas e o metabolismo cardiorrespiratório também bem relaxado. Então, a pessoa está ali deitada, normalmente acorda num estado alterado de consciência e, por exemplo, descobre que não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, até que ela recupera o movimento abruptamente com um medo enorme, que é o medo de uma sensação desconhecida, que na verdade ocorre porque o metabolismo cardiorrespiratório está relaxado e as ondas cerebrais também. E a pessoa acordou num estado alterado, limítrofe, entre o sono e a vigília. E ela dá o comando para mexer, o corpo não dá o estático, porque o metabolismo está baixo. Aí ela fica com medo, o medo dispara a adrenalina, ela recupera o movimento de forma acelerada. A medicina chama isso de paralisia do sono. E quando uma pessoa tem isso, Augusto, se ela não tentar se mexer, ficar quietinha, ela tem uma sensação de flutuação por sobre o corpo humano, porque o campo espiritual infla e ela se sente flutuando no ar. Algumas outras sensações podem também surgir. A sensação que ela está crescendo, ficando grande, que é a aura dela dilatando, vibrações dentro do corpo, como se houvesse uma eletricidade correndo, indo e voltando dentro dela, que é o estado vibracional. Ela está ali, de repente, a sensação de falsa queda, que é o deslocamento do campo energético, ruídos dentro da cabeça, não é no conduto auditivo, é no meio do crânio, em cima da glândula pineal. Então, junta esses sintomas todos. A pessoa sente essas coisas e não tem quem explique, ela vai ficar com medo, vai ficar confusa, e dependendo para quem ela pergunta, ela receberá respostas diferentes a partir de quem explique. Então, de repente, alguém vai falar assim: olha, você está pirando, Augusto. Aí o outro vai falar assim: eu acho que o diabo te agarrou porque você não rezou. Aí o outro chega e fala assim: eu acho que a obsessão espiritual, uma entidade obsessora está te agarrando. Aí chega o outro e fala assim: eu acho que é o demônio do ego que está agarrando você durante o sono. E vai
um psiquiatra te dá um Lexotan, por exemplo, para relaxar. Então, são sensações psíquicas mal explicadas, infelizmente, porque se fossem melhor explicadas, as pessoas relaxariam e permitiriam a experiência acontecer. Mas veja, Augusto, a pessoa acorda paralisada. O medo irrompe automaticamente, é o instinto de sobrevivência. Ela não faz isso aqui, ó. Ih, acordei paralisado. Deixe-me observar calmamente o que é isso. Ela não faz isso. E aí ela não percebe que aquilo era um estado alterado, que ela poderia explorar, e aí ela perceberia que há a possibilidade da consciência dela se desprender para fora do corpo, como se fosse um espírito livre, fora dos limites dos 5 sentidos, percebendo coisas no chamado plano extrafísico. E aí isso muda o horizonte da vida dela completamente. Tudo bem, interessante. E sabe que essa questão do medicamento, até um fato engraçado, mas uma vez, a minha avó muito católica, né, aquela coisa toda, eu tinha que, o cara tava crescendo, tinha que rezar, não sei o que, aquela coisa. E chegou uma época que me deram um remédio para se acalmar, assim, um negócio, um relaxante muscular. Aquilo foi melhor ainda, porque eu tomei aquilo e eu relaxei tanto que eu me vi saindo igual. Eu disse, mas então não adianta remédio, né? O negócio tá... E, na verdade, o remédio faz a pessoa capotar tão profundamente no sono que aí ela já não sente mais nada, Augusto. Né? É uma forma de você escabotear a sensação. Os médicos falam de uma disfunção neuronal, um estado alterado. Até aí tudo bem. A paralisia do sono não é a saída do corpo. Eu estou dizendo que durante esse estado, se a pessoa souber, ela pode aproveitar e ter uma saída do corpo a partir da paralisia do sono. Agora, quantas vezes, Augusto, uma pessoa está sentada, meditando, ali quietinha, ela não está dormindo, ela está de olhos fechados, o nível de atenção dela está interiorizado, e de repente ela descobre que não consegue se mexer sentada, e ela não está dormindo. Aí, como é que eu vou chamar de paralisia do sono se ela não está dormindo? É uma paralisia psíquica, a musculatura dela não está dura, é o campo energético um pouco solto, com as ondas cerebrais um pouco mais baixas, dá esse estado alterado. Aí a pessoa está sentada ali, Augusto, tem a sensação que ela está caindo para o lado direito ou para o lado esquerdo, que é o campo energético se solta. Quando ele contrai, a pessoa faz assim, ó, como se estivesse caindo, e ela não estava dormindo, estava sentada meditando. Tu vê que interessante. E assim, nessa questão das saídas do corpo, assim, quais são as formas de sair do corpo, Wagner? Além dos sintomas que tu já citou, alguns sintomas, quais são as maneiras, assim? Porque eu vi no teu, até vamos fazer um merchan aqui, aproveitar o embalo aqui. Eu vi no meu livro de cabeceira aqui, até por sinal, o livro mais bem ilustrado que eu já vi na história, né? Um baita artista aqui. Isso até facilitou muito, né? Até entendimento, assim, tu vê o mecanismo da saída, né? Ilustrado, né? Como é que foi esse processo do livro, essas saídas, os sintomas, os jeitos de sair, né? Esse livro aí eu procurei fazer com bastante ilustrações, porque é aquela coisa, Augusto, de repente alguém não leu nada, bateu o olhar em cima de uma imagem, já entendeu tudo, é didático, é o visual. Né? Então, por isso eu pedi ao artista Leonardo Delfini para fazer várias imagens coloridas para poder dar essa abertura visual para as pessoas poderem entender que existem diversos tipos de saídas. A maioria dos livros de projeção astral, eles mostram algum desenho do corpo deitado e o corpo espiritual por cima pairando. A maioria, a pessoa está de barriga para cima. Na verdade, a saída do corpo você pode estar de lado, de barriga para baixo, tanto faz a posição. Pode acontecer uma flutuação por cima, você pode sentir, Augusto, afundando por dentro do colchão para baixo e saindo por baixo da cama. Você pode se sentir soltando pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. E, às vezes, podem ocorrer saídas do corpo a partir da abertura dos chakras, que são centros energéticos na aura humana. Então, a pessoa, por exemplo, está sentada meditando, de repente o chakra do alto da cabeça abre e ela tem a sensação de estar flutuando por sobre o corpo, por cima, e não na situação horizontal, como ela estaria deitada. Ela está ali, como eu falei, ela pode escorregar para o lado, né? Às vezes a pessoa deitada escorrega pelos pés, ou seja, existem vários tipos de saída. Tem a saída lenta, vibratória, tem aquela bem rápida,
que a pessoa, mais rápido que o pensamento dela, já se vê em 1 segundo em outro local. Tem a saída anímica causada pela queda do metabolismo no sono, mas se vem uma presença espiritual, por exemplo, Augusto, você é um médium, está numa reunião espiritual, seja lá onde for, vem um mentor extrafísico, aplica energia em você e o teu campo energético solta, você vai sentir sensações por causa da influência da energia da entidade sobre você num momento mediúnico, porque aquilo é uma reunião. Então você vai ter desde aquelas sensações anímicas em casa até aquelas mediúnicas durante um trabalho espiritual ou uma experiência patrocinada por mentores extrafísicos. Varia pra caramba, e eu conheço projetores de tudo quanto é tipo. Tem aqueles mais anímicos, tem aqueles mais mediúnicos, tem aqueles que mesclam as duas partes, tem aquele que gosta mais de orientalismo, o outro gosta mais de ocultismo. O que a gente tem? Pessoas com tendências variadas. Quando essas saídas do corpo emergem, à medida que elas vão se estudando, até por temperamento delas, elas vão se adequar a algum tipo de abordagem. Um vai preferir a abordagem mediúnica, porque é o temperamento da pessoa. O outro vai preferir uma abordagem mais anímica, mais yogi, por exemplo. O outro prefere uma abordagem mais esotérica. E tem aqueles como eu, você e tantos outros, que preferem uma abordagem aberta, somando todas as abordagens e descobrindo a própria, que nunca vai ser igual a de ninguém. Então, eu sempre aconselho quem quer estudar isso, leia de tudo, vários autores, não fecha pacote, para ter uma visão de conjunto e ver onde que ela se insere no meio do conjunto, mas do jeito dela, porque cada um tem sua maneira de ser. Verdade. E sabe que nessas buscas, praticando técnicas e tentando, eu sempre me perguntei assim, como seria, né? Como funcionaria desenvolver a própria técnica para sair do corpo, assim? Porque geralmente a gente usa terceiras, né? Usa de outros, né? Na verdade, você mesmo estudando coisas de fora, você vai descobrir um meio comum para você que é do teu jeito. Vai entrar em ação sua própria criatividade, com o seu jeito de ser. Então, por exemplo, tem alguém que fala assim, caramba, eu deito e apago, eu posso fazer que exercício for que eu apago. O que ela faz? Ela senta para meditar antes de deitar e faz o exercício sentada. Depois ela deita, Augusto. Por exemplo, a pessoa que tem essa dificuldade de deitar e apagar, faça sentado na própria cama e depois ela escorrega e já fica ali. Experimenta fazer sentado, meses a fio, e escorrega na cama. O efeito pode melhorar bastante. Perfeito. Porque eu mesmo ia te perguntar, porque fazer técnicas deitado é um abraço para te dormir, né? Exato, porque a tendência são as ondas cerebrais descer pelo sono do dia a dia. Então, o que você faz? Senta na cama ou no sofazinho do lado, faz um pouquinho aquela prática que você ou desenvolveu ou pegou de alguém e achou que era legal para você, faz ela com calma, logo a seguir você deita, para deixar que o efeito aconteça depois, na maioria das vezes. E ao fazer qualquer que seja a técnica, não fica ansioso nem siderado nela, porque fazendo a técnica, sempre pode acontecer uma possibilidade que é nada, não funcionou naquela hora. Então, quando a pessoa cria uma expectativa e não dá certo, ela fica frustrada. O que ela tem que fazer? Eu vou fazer sem compromisso, o meu compromisso é sentar aqui todas as noites e fazer isso aqui numa disciplina durante meses, e vou deitar. Eu sei que uma hora o resultado acontece, e fazer com bastante tranquilidade. Eu conheci gente que deitava, ficava tentando fazer estado vibracional, o Augusto ficava ali tentando jogar energia para... não conseguia sair, nem conseguia dormir, ficava uma hora ali engaiolado na energia indo e voltando, ou seja, ela tornou uma prisão mental, um exercício que era para soltar. Se ela sentasse, fizesse sentada, depois deitasse tranquilamente para relaxar, o efeito aconteceria. Como é que uma criancinha deita e dorme? Ela deita e dorme, não tem autoculpa, não fica em looping com coisas do dia a dia. Como é que um cachorrinho dorme? Ele deita e dorme. Então, se a pessoa deita e vai tentar fazer uma técnica, a mente dela fica cheia. O que ela faz? Faz antes de deitar e logo a seguir ela deita igual uma criancinha, um cachorrinho, extremamente relaxado, para o efeito acontecer depois. Perfeito, sem preocupação nenhuma, né? Tu vê que interessante. E sabe que eu ia ler uma pergunta aqui que o pessoal foi jogando aqui, mas eu vim antes da live, eu estava escutando um Pink Floyd. Eu adoro. Eu gosto do Pink Floyd.
E daí eu tava ali escutando o Pink Floyd e pensando assim, e me veio uma pergunta interessante aí. Eu toco, né? Eu gosto de música, sou da. Que nem o Saulo Caldeirão, gosto de música, sou da informática, aquela coisa toda. Eu vejo muita gente procurando no YouTube, assim, frequências binaurais, frequências, não sei o quê. Isso, e dorme com aquilo nos fones. Isso funciona? É bom? É perigoso? Olha, Augusto, eu não gosto, tá? Porque como eu gosto de música, os sons binaurais para mim são irritantes. É claro, ao longo do tempo, muitos pesquisadores tentaram desenvolver um tipo de som que induzisse estados alterados de consciência e que alterasse o padrão de ondas cerebrais. O Robert Monroe, o autor do livro Viagens Fora do Corpo, ele fundou no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, o Instituto Monroe, onde eles têm pesquisas de sons, o REM-Sync, que é um sistema que é interessante. Agora, na internet, tem uma profusão de sons binaurais extremamente irritantes que não dão resultado, mesmo que uma pessoa ou outra possa ter algum resultado, a maioria não tem. Na minha opinião, se você deita escutando som de pássaros, é mais eficaz, som de canto de baleia, sons de golfinho são mais eficazes, porque eles não são artificiais, eles são naturais. Agora, quando eu tinha 15 anos, na década de 1970, o que eu fazia, Augusto? Eu não tinha nem CD. Eu pegava os discos de rock progressivo que eu gostava, também não havia música New Age ainda. Pegava um trecho do Pink Floyd, daquele CD Medley, tem aquela Sweet Echoes, que tem 17 minutos, pegava a parte de guitarra do David Gilmour, puxava no computador, pegava uma música do Yes, pegava o som de guitarra, emendava, pegava um disco do Rick Wakeman, pegava os teclados e emendava. Eu ia fazendo uma trilha instrumental das bandas que eu gostava, com as partes mais viajantes, montava aquilo e dormia ouvindo. Eu tive saídas do corpo escutando Pink Floyd e Yes, para você ter uma ideia, por causa do gosto que eu tinha pelos solos de guitarra, pelos aqueles teclados com aquela atmosfera. Para mim, isso é mais eficaz do que dormir ouvindo sons binaurais. Mas eu entendo, cada pessoa é de um jeito, de repente vai ter uma outra que vai se dar bem nisso. Agora, eu trabalho com isso, tenho muitos alunos, e a maioria deles também não gosta, não é por influência minha. Eles vêm me contar, um som de natureza dá mais eficácia. Perfeito, né? Isso aí dá para dar uma pincelada num assunto interessante. O pessoal procura muito aquela tal da técnica infalível, saia meditação guiada, saia da noite. Não, a técnica infalível é uma pancada na cabeça, a pessoa desmaia e sai. Né? A última é a projeção. Sabe por quê? É por temperamento. O exercício que funciona para um não funciona para outro, cara. Às vezes você entende, olha, faz isso aqui, aí o outro fala adorei, o outro fala detestei. Então você tem que ter um leque variado de possibilidades para a pessoa ver onde que ela se encaixa do jeito dela, que ele traga algo bom. Para funcionar tem que ser agradável, Augusto. Não pode ser uma coisa desagradável que fique imposta na mente porque o guru falou, ou o pesquisador tal falou, ou o autor de livro falou. Não, ela precisa descobrir isso. Por isso a visão de conjunto dela, lendo de tudo, vai fazer ela achar um caminho dela. Não há técnica infalível, embora existem autores arrogantes e pesquisadores arrogantes que acham que sua técnica é infalível, mas isso num planeta com 8 bilhões de pessoas é uma arrogância, um absurdo. As pessoas não são iguais. O que agrada a um, o outro vai detestar. Verdade. Deixa eu aproveitar o embalo aqui, que o pessoal tá mandando pergunta aqui, que tá uma loucura. Vamos lá. O pessoal é fervoroso aqui, o pessoal... Depois que eu tive eu fui convidado para ter esse programa, né? Para trazer um pouquinho da questão mediúnica, paranormal, espiritual. Mas o tema mais pedido, mais comentado, por incrível que pareça, foi das projeções astrais. Eu fiquei muito feliz porque a primeira projeção que eu tive, mesmo sem saber, mas foi consciente, foi com... Acho que pelos 9 anos de idade que eu me vi fora... Eu vi todo o processo de saída, como se eu estivesse levantando, assim, e eu saí correndo pela casa e depois um cara tentou me pegar. Correu atrás de mim, eu corri. E quando eu cheguei no quarto, eu me vi deitado. E aquilo me deu um choque, assim, muito forte, assim, e depois, consequentemente, ocorreu outras saídas, assim, na sequência.
E daí eu queria te perguntar antes das perguntas, assim, como tu vê a relação assim da reencarnação e a projeção astral, assim? Em vidas passadas, será que também nós praticamos projeções e trouxemos essa soltura energética para essa vida, ou não tem relações assim uma com a outra? Pode ter ou não. Por exemplo, alguém que já mexeu com iniciações antigas, desenvolvendo potenciais, não somente as saídas do corpo, a abertura dos chakras, por exemplo, as capacidades anímico-mediúnicas, há uma tendência dela encaixar na matéria com um campo energético um pouco mais solto. E ela, então, ser um pouco mais sensível, porque já traz essa sensibilidade de antes. Entretanto, você pode pegar uma pessoa que, de repente, encaixou agora, e o projeto dela, antes de nascer, do lado de lá com os mentores, foi que ela tivesse a sensibilidade aberta para ela descortinar novos horizontes enquanto estava encarnada. Ela vai descer com esse potencial também aberto. E outros que eu conheci, que aparentemente não tinha potencial nenhum, de repente, deu um start, aquilo abriu. Então, você tem um leque variado de possibilidades, e outrora haviam 2 mitos, Augusto, que atrapalharam muito. O primeiro era que para sair do corpo tinha que ser médium. E o segundo, que para sair do corpo tinha que ser iniciado numa fraternidade esotérica. As duas estão equivocadas. É claro que um médium ou um iniciado, por já estudar na vigília esses temas, ele pode usufruir melhor da experiência, caso ele a tenha, porque ele tem conhecimento. Enquanto que uma pessoa leiga vai ter a experiência e vai ficar com medo inicialmente. Nesse sentido, sim. Agora, o potencial da saída, ele é de todo mundo, porque uma hora nós vamos ter que sair do corpo pela morte, né, Augusto? Todo mundo. Porque se só fosse médiuns e iniciados que saíssem, só eles morreriam, o resto nunca sairia da matéria. Agora, o que isso causou de problema? Quando alguém chega para você e fala, Augusto, você é médium ou você é iniciado, só eles conseguiriam uma projeção astral. Aí você fala assim, como eu não sou médium ostensivo e não sou iniciado, acho que nunca conseguirei ter uma experiência. Ou seja, você criou um bloqueio em função de uma informação equivocada. E esse bloqueio ficou no imaginário popular. Outrora, quando alguém falava em saída do corpo, alguém falava assim, deve ser o yogi do Himalaia, o cara dentro do templo ocultista secreto. Ninguém imaginava pessoas da área urbana, naturais, independentemente da cor da pele, do sexo, e que tem também projeção astral. Por que isso existia? Por causa de todo o misticismo antigo, numa época em que esses temas não se falavam em aberto. Pra você ter uma ideia, o primeiro livro de projeção astral, de relatos na área urbana, saiu em 1908 na Inglaterra. É um livro chamado In the Beginning of the Ship, do Vincent Newton Turvey, que foi o primeiro cara na área urbana a relatar suas saídas do corpo. Depois foram surgindo outros, o Sylvan Joseph Muldon, que você estava com o livro aí na mão, ao longo do tempo, Robert Monroe, Valdo Vieira, um monte de outros autores que mostravam que a saída do corpo ocorria independentemente de condições como eram faladas. Então, hoje, é importante quebrar esse bloqueio. A saída do corpo é um potencial de todo mundo. Agora, é claro, quando alguém aprofunda um estudo espiritual, seja lá o que for, ela conhece um pouco mais do tema e vai poder usufruir do tema. Agora, eu te garanto, a saída do corpo é natural. Eu tinha um gato que saía do corpo, eu via, e aqui do lado, vem cá, rapaz, estava aqui tirando a sonequinha, que também tem saídas do corpo. Os animais mamíferos também se desprendem durante o sono com a consciência animal deles. E o animal não é médium, não é iniciado. E o pior, chega alguém preso a uma área, Augusto, isso acontece muito. Alguém preso a uma área que só entende as coisas baseadas naquela área, desconhecendo as outras áreas, e acha que tudo que tem ali dentro é verdade absoluta e que outros estudos não estão no mesmo nível. Isso é outra besteira. E aí a pessoa fala, só aqui nessa condição que você vai conseguir. Isso também é um bloqueio. As pessoas precisam se libertar de dogmas dentro dessa área. Por isso que eu falei, leia de tudo para ter uma visão de conjunto livre. É verdade, mente aberta, né? E o coração é bem bom, receptivo, né? Tu tem o Rama, eu tenho o Apagão, cara. Tem um gato preto chamado Apagão. E sabe que eu, uma vez, numa saída eu tava fazendo práticas, eu vi ele fora do corpo no muro e se coçando. E eu fiquei pensando, será que ele se projeta e leva as pulgas junto? Porque ele estava se coçando fora do corpo, né? Condicionamento. Às vezes o animal se coça,
aqui por causa de pulgas, mas o animal, às vezes, também, o gato, ele acumula muita estática no pelo, muita energia. Então, o gato espreguiça para poder espalhar a bioenergia nele que acumula. Às vezes, o gato está coçando e não é pulga, é um lance de sensibilidade energética dele. Tu vê que interessante, então. Já tem um grande ensinamento para todo mundo, aí, então, que, né, os gatos são também uns transmutadores, né, Wagner, de Sim. energia. O cachorro, ele é mais colado com o dono, o gato é um pouco mais independente, né? Então, o gato, ele tem uma sensibilidade natural para sentir energias no meio ambiente. Por isso que se falava antigamente que todos os felinos possuem um magnetismo animal exacerbado. Isso é verdadeiro. Já o cachorro, ele não tem o magnetismo do gato, mas ele tem uma percepção de sentido em relação ao dono muito maior, porque ele está muito colado. Então, cada animal tem uma sensibilidade. Por exemplo, a nível de clarividência, de perceber o invisível, os animais mais conhecidos para isso, o cavalo e o elefante, cara. E são dois animais com testas enormes, né? Então, é uma fluência para a visão espiritual muito grande. Deu uma congeladinha na imagem um pouquinho aí? Uhum. Deu uma congeladinha, mas acho que já voltou ao normal. Voltou. A internet aqui no interior do Rio Grande do Sul é uma coisa de louco. O que mais? É isso aí, então, tá? Vamos aproveitar, então, o embalo aqui, que o Júlio Sacraceno, lá de Minas Gerais... É o Júlio Sacracenda, ele é um ótimo pesquisador, já vi coisas dele também na internet, é um cara bacana que também está pesquisando igual a gente aí, Augusto. Tem um monte de gente legal no Brasil pesquisando, né? E esse é o tipo de tema que não tem dono, né? Embora, por arrogância, alguns pesquisadores se achem muito bambambam, não tem nada disso. Tem um monte de gente pesquisando e tentando abrir caminho. Deu uma outra congeladinha aí, verdade, você tá me vendo? E é um tema muito louco. Deixa eu colocar um cabo aqui, só um instantinho. Me dá 2 segundos só para conectar um cabo aqui para melhorar a conexão. Espera aí, Augusto. Deixa eu fazer a mesma coisa, Wagner. Eu vou botar um cabinho. Vamos ver se agora fica bem. Botei um cabo de rede aqui, vai melhorar. Beleza, acho que eu também aqui. Aproveitei o embalo, a pausa técnica, o nosso intervalo comercial aqui. Então tá. Eu vou ver se eu consigo botar na tela aqui a pergunta do Júlio Sacracento, meu amigão aí. Ele pergunta assim: o corpo físico tem uma carga vital de certos anos em média, né? E o corpo astral, ele também tem essa mesma carga. Qual é a sua durabilidade? Ele é infinito ou ele também passa por alguma forma de morte ou desativação depois de um certo tempo? Ótima pergunta. O corpo espiritual, também chamado psicossoma, corpo astral, perispírito, não é a consciência, é um envoltório energético que a consciência usa para encaixar na matéria. Então, enquanto a gente precisar entrar num corpo, tem que ter esse intermediário para colar a mente ao corpo. Conclusão, o corpo astral existe durante o ciclo reencarnatório. Vai chegar um momento, Augusto, que você vai estar desencarnado, vai precisar voltar. O que vai acontecer? Você vai ascensionando nos subplanos espirituais até você chegar na borda com um plano mental, onde o teu corpo astral já vai ser uma forma mais de luz do que humanoide energética, porque você perdeu o condicionamento, não está reencarnando mais, uma forma de luz. Neste momento, então, o que vai acontecer? Você vai passar por um plano superior, o plano mental, e vai ter que descartar, desagregar, dissolver o corpo astral, porque já não vai ter mais utilidade, porque você não está encaixando mais na matéria. Então, a durabilidade do corpo espiritual, ela vai depender do ciclo reencarnatório, quantas vidas você precisa, e um tempo depois da última vida para chegar no nível avançado, mas uma hora, depois de muito tempo, ele vai desagregar, e aí a pessoa passa para o plano mental, se rompe a conexão com o corpo astral, e ela vai estar, como é que o Allan Kardec diria?
espírito puro, que não tem nem perispírito, por exemplo, ou lá na Índia se falava moksha, a grande libertação. Então, o corpo humano é igualzinho papel melita de café. Você usa e joga fora, igual camisinha, usa e joga fora a cada vida. O corpo espiritual permanece. Agora, vai chegar um momento em que ele próprio vai ficar obsoleto e a consciência vai desenvolver novos parâmetros, e aí ele vai se dissolver e a mente vai se soltar para o plano mental, aí sem tempo e sem espaço. Ah, perfeito. Então tá respondido aí, Júlio. Um grande abraço aí. O Júlio que conversou, a gente conversou aí esses tempos aí, eu e o Júlio aí, antes do Geraldinho, a gente conversou eu e o Júlio aí sobre um papo em filosofia e projeção astral, foi bem bacana. Bom tema também, porque tudo que a gente pode agregar, né, Augusto? Poxa, o estudo da filosofia é espetacular, cara. Eu sou fã de grandes filósofos também, e grandes poetas e grandes escritores. Tudo que você puder arregimentar de valor vai interferir no nível da sua saída, porque é valor agregado de lucidez, de consciência, que você acaba levando para fora do corpo junto. É verdade, até perguntei para ele na questão se café, aquele lá é da terra do café, né, da Minas, se café e pão de queijo ajudava na projeção astral, né? Olha, é o seguinte, ele comentou que era, o café, o Augusto, ele é um estimulante, né? Então, se você tomar café perto da hora de deitar, pode atrapalhar até o sono. Agora, tomar um café de manhã é uma bênção para acordar. Eu até brinco com meus alunos de que não é possível ficar encarnado sem café, cara. O café é uma bênção, mas desde que você não tome na hora de dormir. Eu adoro, hoje mesmo eu comi café, pão de queijo e tomei café, mas à noite não é interessante, porque o café é estimulante. Agora, de dia, tudo bem. Vamos lá, acho que a tua conexão está oscilando. Que daí te tira um pouco, né, essa questão da... É verdade. Congelou um pouquinho de novo, Augusto. Acho que a tua conexão aí hoje que está meio... Tá congelando aqui de frio, a coitada da conexão aqui. Tá tão frio que a conexão tá ficando congelada. E os pacotes de dados estão tudo congelando aqui. Não, mas vai dar tudo certo aí. Nós vamos chegar, nós vamos vencer. Tem uma outra pergunta aí que eu achei muito interessante. Claro, né? Eles perguntaram assim, quais devem ser as 3 características principais de um bom projetor consciente? Olha, é difícil falar isso, porque cada pessoa tem um jeito, né? Agora, algumas coisas que podem ajudar, leitura perto da hora de deitar, Augusto, sobre saídas do corpo, para inserir no cérebro um conjunto de ideias, para que esse tema deixe de ser sobrenatural e se torne mais natural. Quer dizer, a pessoa ler com frequência sobre esses temas. Não adianta tentar desenvolver uma área que você não compreende as coisas. O estudo disso, estudo sério, é o primeiro ponto, tá? Segundo, ter amor por aquilo que você está estudando. Quando você não tem amor, fica só no intelecto, você faz aquilo de forma mecânica, automática. Eu conheço muita gente que estuda a saída do corpo mecanicamente com a mente. Elas não têm sentimento naquilo, você vê, os olhos não brilham quando ela fala daquilo, não há nela uma força motriz que leva ela na direção daquilo. Você vê claramente que ela é teoricona. Tem um monte de gente assim. Não é que a teoria é ruim, a teoria é necessária, mas precisa de calor nela, precisa de amor, para que você dê uma importância para aquilo, não só mental, mas como um conjunto que você é, emocional, físico e bioenergético, né? E o terceiro, esse é um tipo de estudo que é um conhecimento, e conhecimento não é sabedoria. Então, precisamos ter uma sabedoria para lidar com o conhecimento das saídas do corpo, para a gente fazer algo legal com isso. Perfeito. Então, tá aí, tá respondida a pergunta do nosso outro amigo aqui. Vamos ver o que chegou aqui. Chegou muita mensagem, mas o pessoal tá empolgado. O pessoal perguntou assim, qual foi a tua projeção, assim, a projeção que tu teve mais impactante? E também se tu já teve a oportunidade, sendo do Carioca, né, de conhecer Nosso Lar, né? Que o pessoal fala sim. Tudo, né? Na verdade, Nosso Lar é uma cidade extrafísica por cima do Rio de Janeiro. Ficou muito famosa na série Nosso Lar, do André Luiz e do Chico Xavier. Estive lá, sim, porque eu frequentava
a Fraternidade André Luiz, do Rio de Janeiro, como médium, Augusto, durante anos. O André Luiz aparecia ali. Eu tive várias saídas nesse local chamado Nosso Lar. Só que apenas um local, dentre bilhões de outros locais, na natureza planetária. Você vai por cima de uma cidade chinesa, por exemplo, do interior da China, Augusto, as características lá vão ser chinesas. Elas não vão ser igual ao Nosso Lar, por causa do temperamento e cultura dos desencarnados naquela localidade. Então, cidades extrafísicas ou comunidades espirituais existem aos montes em torno do plano físico, e existem outros ambientes mais avançados onde não tem aquela conotação nem da forma humanoide nem de uma cidade. O espírito começa a transcender o formato humanoide e aí não tem necessidade de ter uma porta para abrir ou fechar. Ninguém come, ninguém bebe, trabalha energeticamente diretamente. Então, Nosso Lar é uma comunidade extrafísica em cima do Rio de Janeiro, que ela é meio a meio. O André Luiz narrava que os porões de Nosso Lar davam para o plano astral inferior. Quer dizer, o pano de fundo ali estava agarrado num ambiente mais denso. Então, é um lugar de transição. Não é um lugar avançado, é um lugar entre quem desencarna aqui vai passar para outro lugar e que a pessoa, às vezes, fica ali por uma temporada. Mas muita gente ficou siderada em Nosso Lar por causa da literatura do Nosso Lar. Eu dou um conselho, vai mais para cima, né? Nosso Lar é transição, nós não vamos pegar aquilo ali ao pé da letra, porque o espírito teve que adaptar muita coisa para que o encarnado que lesse aquilo pudesse ter parâmetro para entender. Mas existem comunidades extrafísicas avançadíssimas, muito além, é que, para muita gente, Nosso Lar se tornaria referência aqui no Brasil. E é uma referência legal, mas entenda, é apenas uma referência dentre tantas outras que existem no mundo espiritual. E é interessante esse teu comentário, assim, que vai sair o filme O Nosso Lar 2, acho que a parte 2. O primeiro foi bem legal, eu espero que o segundo esteja no mesmo nível. É legal, Augusto, porque dá uma noção para a população em geral de vida além da vida, imortalidade da consciência. O que eu estou querendo dizer é que aquilo não é o limite do universo e nem todo mundo vai parar ali. Existem muitas outras comunidades extrafísicas com características diferentes. Qual é o lance único? Todo mundo está vivo além da morte. E essa é que é a mensagem. Agora, o plano espiritual se desdobra em muitas outras camadas e comunidades mais avançadas, e a descrição disso para cá é mais difícil. Interessante. E uma coisa que eu sempre vejo que tu comenta, assim, é que o semelhante, ele acaba atraindo semelhante, e também quando a gente pega um livro ou lê um conteúdo, tem aquele lance da psicometria, né, do tocar, de sentir energia e se conectar com aquilo. Eu lembro que quando eu estava lendo, acho que era o teu livro do Ramatiz, Os Conhecimentos Extrafísicos e Projetivos. Do Sana E daí eu também estava eu tava numa onda do reiki e tal. Eu lembro que fazendo umas meditações ali de Yoga Nidra, aquela coisa assim, eu me vi fora do corpo com uma senhorinha baixinha, assim, bem oriental, chamada Miko. Ela disse, vem, vou te levar atrás da muralha ali. E daí eu disse, ué. Daí eu puxava o dedo, pulava, ver se eu tava fora do corpo mesmo. E ela me levou a gente atravessou uma muralha, era no Oriente, lá, não sei se China ou Japão, assim, era um lugar bonito. A gente atravessou aquilo e parece que algumas coisas de mim ficaram pro outro lado da muralha. Assim, é como se fosse algo que de repente não estava bom, assim, alguma coisa de pensamentos ou sei lá, de energia. Alguma coisa ficou. E eu passei puro, tipo, pro outro lado, assim, limpinho. Era um muro energético, assim, e daí ela me levou lá para dentro, eu sentei lá, e tinha uns mestrezinhos japoneses lá, e eles deram um livro vermelho para cada um, daí teve uma iniciação, teve um negócio, e eu sei que eu ganhei, tipo assim, um outro nível do reiki lá. Sim, é uma iniciação extrafísica. Aquilo foi tão impactante que eu acho que eu fiquei uma semana num estado alterado, e quando eu li o seu livro com o Ramatiz, com o Sananda... com o Mahatma Kumara, acho que era, né? Sanat Kumati. São vários Kumaras, né? Mas eu lembro que eu acordei um dia e eu acho que pela clarividência eu vi duas pessoas, um homem e uma mulher, com um turbante aqui assim, com uma pedrinha aqui assim, me olhando assim, e eu não conseguia falar, não conseguia, sabe? E eu apaguei.
Eu sei que quando eu acordei, assim, eu passei uma semana querendo amar tudo. Tudo que eu Sim, vi, eu sim. queria amar. E como é que funciona essa relação, assim? A gente acaba atraindo esses semelhantes mais elevados também, que... Por isso o cuidado, né, com o que a pessoa lê, com o que ela vê e escuta, porque ela acaba se ligando a essas vibrações, né? Então é legal, perto da hora de deitar, principalmente, ler coisas com uma vibração mais alta, né, para ficar dentro dessa sintonia. Eu já passei muitas experiências iguais a essa. O lance de você passar pela tal muralha é, na verdade, uma mudança de plano, uma peneira energética. Você passa ali, tudo que é mais grosso na tua energia vai purificando para trás para você ficar leve, para ficar no nível dos espíritos que estão lá. É uma espécie de sutilização energética, um campo de força em forma de muralha, que quem passa por ali, a energia na hora fica mais sutil para poder se manifestar em outro plano. E muitas vezes eu senti esse mesmo amor que você está falando, que você passa dias, cara, abençoando todo mundo, né? É uma coisa assim que não tem como explicar para um terceiro. Eu tive vezes em que eu fui levado a planos bem superiores que eu não tenho como descrever, só luz. Deu encaixar dentro do corpo com amor pela humanidade inteira. Você passa um dia, Augusto, vai no banco, vai na rua, aquilo está irradiando inconscientemente de você, cara. Não precisa você chegar e estender as mãos. A tua aura virou um centro de amor. Eu acho que esses mentores fazem isso do lado de lá e durante o dia usa essa energia e vai espargindo no mundo através de você, secretamente dividindo ela, compartilhando numa assistência invisível. Então, isso que você falou é bem real. Que legal. É que nem essa mesma sensação que eu estou sentindo agora, assim. Além de quem está em casa vai achar o Augusto puxando o saco, mas assim, eu tô num estado assim de amor assim profundo assim. Eu tô sentindo uma coisa muito muito boa assim entre nós aí. E também eu tô realizando um sonho, né? Porque querendo ou não, né, eu sempre tive assim tu como uma referência na projeção astral, né? E sempre te acompanhei os vídeos, então hoje poder bater um papo é um negócio assim que projeta a gente na hora para fora do corpo, né? É que você sabe, né, Augusto? Quando a gente tem um contato distante, a gente acaba criando uma imagem. Quando a gente está próximo, fazendo amizade, você vê que é uma pessoa natural, normal. E isso é o que é o mais legal de tudo, né? Desaparece toda aquela coisa mística. Ficam duas pessoas e outras conversando sobre um tema apaixonante, muito legal. E outra coisa, você vai notar, Augusto, projetores que gostam do tema e falam disso, estão sempre alegres quando falam aquilo. Por exemplo, olha o Luiz Roberto Matos, você conhece o autor do Sanacan, nosso amigo. O Luiz está sempre de bom humor, observa outras pessoas, que tem o Saulo Calderon, observa outros, alguns autores de livros e outros que a gente sequer conhece, mas aqueles que a gente vê com alegria, com bom humor, dá para você ver que eles estão dentro dessa vibe, que é diferente da pessoa só intelectualizada naquilo, sem essa consciência. Verdade. Eu só tenho que agradecer e eu antes de começar a chorar aqui, eu vou ler outra pergunta aqui. Que isso? O pessoal relata muito, e já aconteceu comigo, Wagner, de ter o estado vibracional, se ver girando por cima do corpo Sim. e saindo para fora da casa e chegar do outro lado e dizer assim, consegui, tô fora do corpo consciente, cadê os meus mentores, amparadores, e não ver ninguém, chamar Sim. por todo mundo e não ter nenhum contato. Como funciona essa questão até você conseguir ter um contato, né? Não, primeiro que o estado vibracional, a aceleração bioenergética, ela pode estimular os chakras também, e os chakras pulsar e a pessoa se sentir saindo por um dos chakras, como eu já tinha comentado, se sentiu arrebatada, aí atravessou a parede e está na rua. Havia um mito de que quando a pessoa saísse do corpo, teriam milhões de espíritos em frente. Não é verdade. Pelo seguinte, Augusto, se você sai do corpo, você está em Montenegro, e o teu corpo espiritual está na condensação energética aqui do plano físico, você vai ver o duplo de Montenegro, a rua onde você mora, o corpo. Você não está no plano extrafísico, você está ainda no duplo do plano físico, você está encarnado e a energia do dia a dia ainda está mantendo você aqui. Então a tendência é você ver as coisas daqui e não presenças extrafísicas. Elas, às vezes, podem estar em outro plano te monitorando, mas você não está vendo, porque ele está aqui e você está aqui. Agora, se você passar
para um outro plano, é inevitável que você vai ver gente, mas projetado aqui no duplo, às vezes você não vê nada extrafísico, somente o duplo daqui. Então, o que eu aconselho a pessoa? Para no ar, estende as mãos extrafísicas e dá um passe, cara, irradia energia ou pulsa a luz na testa. Isso vai mudar a vibração e ela vai passar para um nível mais acima e ela vai ver a galera que está lá. Ah, perfeito. Aí já fica a dica para a galera. E tu sabe que nesse mesmo gancho aí, uma vez eu tive uma saída e eu fui levado para um lugar. E nesse lugar eu parei e era uma cidade, tinha algumas pessoas assim meia esquisita assim, sabe? O pessoal tinha uns símbolos e tal, acho que era meio trevoso, uns magos, uma parada assim. E daí eu perguntava, pedia pelos mentores e tal, e nada. Daqui a pouco eu escutei: bem-vindo à cidade de tal lugar. Aqui estamos no quadrante e tal, não sei o que. Mas foi uma chuva de informações e eu tava lá para achar alguém ali e dar um passe naquele ser para eles tirar ele dali. É tipo um amparo extrafísico, né? Sim, com todo jeito. E quando eu voltei, eu não lembrava de nada, eu só lembrava que o nome do lugar era Zilar, alguma coisa, sim. E só. O que acontece, às vezes, quando a gente encaixa no corpo, há uma compressão do cérebro sobre a mente. O cérebro é limitado aos 5 sentidos. Então, quando a gente entra, muitas vezes se perde um monte de memórias pela compressão cerebral. Você lembra da experiência, mas alguns detalhes ficam para trás, né? E pior, você às vezes encaixa no corpo, Augusto, e apaga, e acorda 1 hora depois. Nesta 1 hora, do momento da entrada até que você acorda, o teu cérebro misturou 3 sonhos com a memória da projeção. Quando você despertar fisicamente, fica um bolo, que aí a dúvida de muita gente se aquilo foi um sonho ou uma projeção. Agora, se você encaixa no corpo e abre os olhos, não há como o cérebro editar, você lembra integralmente. É o que eu faço, eu caio dentro do corpo abruptamente, aí abro os olhos, e aí a memória fica mais integral. Ah, perfeito. E tem como manter uma rotina projetiva, se projetar todos os dias, ou isso é muito difícil, assim? Não, depende. A rotina melhor é a leitura sobre o assunto na hora de deitar. Isso a vida inteira, Augusto. Não é uma técnica, é uma postura mental. Tipo, todas as vezes que eu vou deitar, quando eu pego um livro e leio, nem que seja uma página, porque tem dia que você está muito cansado, eu estou dando uma mensagem para o meu subconsciente que está na hora de mudar a chave desse plano para o outro. Então, isso já é uma poderosa técnica que é a vida inteira, porque você é obrigado a dormir todas as noites. Isso favorece bastante uma média. Agora, quando a pessoa trabalha com um grupo espiritual, ela frequenta um lugar, ela tem aquele grupo que conhece a assinatura energética da pessoa, porque ela frequenta lá. Então, eles vêm e buscam ela durante o sono para assistência extrafísica. Aí já não é para onde ela quer ir, é para onde o grupo define que a assistência vai ser. Então, acaba, num planeta desse, com tanta encrenca, cara, tem muita necessidade de assistência. Então, se torna diária pela assistência espiritual quando a pessoa frequenta algum grupo ou trabalha com cura. Os próprios mentores não vão deixar ela na inércia durante o sono. Toda noite eles vão buscar ela, cara, porque há uma necessidade, não é nem porque ela é maravilhosa, há uma necessidade enorme, cara, de irradiar energia, de levar alguém para passar uma mensagem legal no plano extrafísico mais denso. Então, por isso, essa média, ela se torna diária no caso de um curador, um médium, ou uma pessoa muito dedicada a esse tema. Agora, a principal chave, leitura na hora de deitar. Perfeito. Eu li uma reportagem quando eu estava nos Estados Unidos que falava que menos de 3% da população encarnada na Terra se projetava de forma consciente e estudava sobre o tema da projeção. Não sei se... Essa média não bate. Quem falava muito isso era o Valdo Vieira, que também ouviu falar dessa pesquisa americana, e o Valdo Vieira achava que era menos, que era entre 1% e 2%, e os americanos falavam em 3%. Eu não acho que é possível ter uma mensuração dessa, Augusto. O que eu sei, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. A maioria não sabe nada sobre isso, ou não tem consciência disso, às vezes não sabe nem o que é um chakra. Então, é claro que a lucidez na humanidade já é baixa na vigília, Augusto, quanto mais durante o sono. Então, é claro que o número de pessoas
que tem maior consciência disso não é tão grande. Agora, eu não vou me arriscar a fazer um percentual, eu não tenho essa condição de ficar avaliando os outros, né? Eu acho que isso aí, inclusive, não é uma coisa legal. Eu acho, sim, que o nível de consciência já é baixo na vigília para todos nós. Perfeito. E já que tu falou em chakras e a gente tem falado bastante de projeção astral, o pessoal pergunta muito assim, se existe um GPS fora do corpo para, por exemplo, a pessoa sai do corpo e gostaria de ir a um templo, não sei o que, e estudar, não sei o que, ou ir a tal lugar. Não, o que existe é o alvo mental, é a pessoa dormir pensando num alvo mental muitas noites, durante meses, para que caso ela saia, a mente dela já leva ela automaticamente para aquele lugar. Agora, tem que olhar quais são as condições, né, Augusto? Às vezes, você programa um alvo mental, na hora da saída, um mentor te leva para outro lugar para ajudar um terceiro. Isso é muito relativo. Então, quando alguém trabalha com um grupo extrafísico, ela não tem essa autonomia toda que ela imagina de tentar ir a algum lugar. Quando a pessoa faz, vamos dizer assim, trabalho solo, ela, é uma coisa. Quando ela está com um grupo de mentores, é ela com banda, vamos chamar assim. E aí o som já é o conjunto, não é só o que ela quer. Então não há isso. Agora, o alvo mental que a pessoa quer criar, qual é? Tem que olhar. Por exemplo, não adianta você, Augusto, colocar como alvo seu tio alcoólatra para como alvo. Porra, você vai ter uma experiência péssima se você for até ele, porque tem entidades pesadas junto. Então, o alvo mental precisa ser um lugar avançado, positivo, um lugar de luz. Às vezes, um lugar de natureza que você vai, a galera usa maconha lá. Por exemplo, não é tão bom quanto você imagina. Então, para ter um alvo mental, por exemplo, você frequenta um lugar, Augusto, esse lugar é do bem, é da luz, você gosta de lá. Coloca como alvo esse lugar, porque tem uma atmosfera boa. Caso você vá lá, você vai ver os mentores que trabalham lá. E como você frequenta lá, seria o ideal. Cria primeiro um alvo mais próximo, que você tenha conexão com o lugar, que tenha amor pelo lugar. Você, por exemplo, está namorando uma moça. Essa moça está na Suécia, né? Você já está um ano sem vê-la. Ela está fazendo um curso lá. E aí você coloca ela como alvo mental, porque você ama a moça. E aí ela é um alvo mental sadio para você, por causa da conexão com você agora. Não adianta pegar um alvo mental que você não tem laço emocional com ele, porque nem você tem tanto interesse em chegar lá, só é intelectual. Então, alvo mental precisa ter um entrelaçamento afetivo teu com aquele local. Caso contrário, essa conexão vai ser mais difícil. E esse alvo pode ser alterado pela presença de mentores que operam junto com a pessoa. Ao sair do corpo, ela está entrando em outro nível, nem sempre é o que ela quer nesse nível. Às vezes, do lado de lá, muda tudo. Tu vê que interessante, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal tem feito muito uso, né, das questões xamânicas, ayahuasca, rapé. Isso, de certa forma, numa projeção astral, isso contribui? É perigoso? Não, depende. Depende. Os povos nativos de todas as áreas, das 3 Américas, e lá os aborígenes, lá na Oceania, sempre se utilizaram de elementos da natureza, Augusto, para determinados estados alterados de consciência, seja o chá de uma planta, seja a fumaça de um negócio lá que acendeu com ervas secas ali, seja uma cantoria. Quer dizer, isso tudo sempre foi falado dentro da área xamânica nativa ao longo dos milênios. Agora, de algumas décadas para cá, parte dessas práticas xamânicas começaram a encantar algumas pessoas da área urbana que começaram a importar para a área urbana algumas dessas práticas. Foram surgindo grupos xamânicos e tal. Isso tudo pode ajudar, mas tem um problema. Muitos grupos que se reúnem para trabalhar como os povos indígenas trabalhavam, tudo bem, estão trabalhando de forma naturalista, mas tem outros grupos que transformaram isso numa nova religião, Augusto. Aí tem um componente religioso que é extremamente repressor, junto com tudo aquilo. Está dando para entender o contexto que eu estou colocando. No natural e dentro de uma neo-religião vegetal, seja ela qual for, aí já vai ter regras, doutrinação e líderes. Aí isso pode atrapalhar. Agora, um detalhe que você pode tirar agora, Augusto, que muita gente me chamou muitas vezes para fazer uso de ayahuasca, eu nunca quis, porque eu já tenho a sensibilidade naturalmente desenvolvida, não vou precisar daquilo. Observa bem, em todo o contexto da ayahuasca,
se tem algum trabalho sério de projeção astral. Você não vai achar. Ou então, se favorecesse saída do corpo, você teria vários livros de pessoas nessa área. Outra coisa, dá uma olhada na quantidade de gente que trabalha com essa área e que continua com medo da morte. Não está tirando o medo delas, porque muitas delas estão entrando como doutrinação. Eu estou falando isso. Dependendo do caso, se é uma coisa xamânica natural, pode ajudar, dentro do contexto natural. Agora, dentro do contexto religioso ou doutrinário, aí a coisa muda de figura. Estou clareando bem, deixando bem claro, não há literatura de saídas do corpo na área. Onde se fala de ayahuasca, tem uma pessoa que viu algo, outro, mas cadê o pessoal desenvolvendo um trabalho específico, avançado? Quer dizer, fica muito no empírico, não tem muita gente falando nisso, porque estão mais preocupadas com doutrinação vegetal do que com despertar da consciência. Isso é a minha opinião. Agora, dentro do contexto nativo, eu acho legal. Não, eu dou um like na tua opinião aí, porque eu compartilho da mesma, né? Eu até acho muito perigoso esse comércio da espiritualidade que tem rolado ultimamente no nosso país, e essa coisa de esse negócio não só do onirismo, essa coisa fantasiosa que eles envolvem, vem para ayahuasca, vamos... Fica uma coisa de doutrinação. Eu tenho amigos, Augusto, que usufruem de ayahuasca como os xamãs faziam, grupos pequenos, fazem trabalhos excelentes. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da coisa já generalizada, a moda doutrinária. Toma, tem que tomar. Não, tem que tomar o caramba. Porque vira uma verdade absoluta. Não, você tem que experimentar. De jeito nenhum. Não é necessário. E eu tenho amigos que trabalham bem com isso e são bem discretos. Eles não vão te obrigar a nada. Eu trabalho, alguns deles já foram índios em outra vida, estão encarnados aqui e gostam de outra coisa. A topografia dos lugares faz variar as práticas naturalistas xamânicas. Por exemplo, a ayahuasca é amazônica. Você não vai encontrar ayahuasca entre os aborígenes lá na Austrália, nem na América Central ou do Norte. Mas lá eles vão usar cogumelos, chá de cacto, eles vão usar o que tiver na topografia. Então, o pessoal, a ayahuasca vai arrebentar no mundo. Não vai, porque tem outras coisas similares, de topografias diferentes e de forma diferente. Então, pode-se trabalhar com coisa xamânica, podemos usufruir desse conhecimento. Agora, doutrinação e religião neovegetal ou neoxamânica em cima disso, eu particularmente não gosto, porque eu acho que deixa a consciência pequenininha. É verdade, eu concordo, e eu acho até, de certa forma, às vezes meio perigoso, dependendo quem vai fazer o uso do ayahuasca para, vou ter uma saída do corpo, uma viagem xamânica. Pode ter uma viagem horrível, né, Wagner? Daqui a pouco, dependendo... Como pode até ter uma viagem legal. A questão toda, você não pode prender uma experiência em cima de um chá ou de uma fumaça, nem de nada. A experiência é sua, cara. A literatura de saída do corpo, e que esse pessoal, inclusive, não leu, Augusto, está permeada de saída do corpo sem utilização de nada, que é a capacidade natural. Mas eu entendo a necessidade das pessoas terem um contexto. O que eu não gosto é de doutrinação, obrigação. Tem grupo que obriga a criança a tomar chá. Tá de sacanagem. Eu já vi isso aí por aqui também. Eu acho... Não dá, aí já é fanatismo. Eu acho complicado também. E, bom, acho que nós já estamos chegando quase no final, Wagner. Tu tá com o tempo tranquilo? Não, tá tranquilo. A gente está com 1 hora de live, dá para ir mais um pouco. Eu gostaria que tu falasse, então, eu vejo de ler mais umas perguntinhas aqui. Eu gostaria que tu falasse um pouco do teu trabalho, né, no IPPB, nas tuas palestras. Como é que tá essa tua vida também, dos podcasts aí, que eu vejo, te acompanho nos podcasts. Como é que é os teus cursos, como funciona, como o pessoal encontra o Wagner, como o pessoal faz teus cursos, enfim. É uma correria, Augusto, porque eu tenho um grupo de estudos terça, outro na quarta, são grupos fechados há muitos anos. Quinta eu estou fazendo as lives, sexta eu faço palestras gratuitas há 30 anos aqui em São Paulo, toda sexta, e sábado eu faço os cursos no IPPB. Os cursos são sempre presenciais, as palestras também, porque a forma com que eu trabalho é muito dinâmica, não funciona bem online. Eu me movimento, brinco com a turma, você tem uma interação que online se perde, muita gente perde, mas eu não gosto, meu jeito é diferente. Por exemplo, você vai ver lá em Caxias do Sul, eu vou estar lá, vou fazer uma brincadeira lá com o Internacional e com o Grêmio, brincando com algumas pessoas lá que são gremistas ou coloradas. Se aquilo é filmado e alguém joga no YouTube,
eu vou ser atacado porque eu brinquei com alguém ali. E aí alguém fala, então não brinca, mas aí não sou eu mesmo. Para que eu vou me formatar em função da limitação do que o outro acha? Então, prefiro fazer assim, em aberto. Eu tenho um canal grande no YouTube, tem mais de 500 vídeos lá. É meu nome, Wagner Borges, pode entrar lá. Tem o Instagram, que é Wagner Deloy Borges. O Diego responde para mim, porque eu não tenho tempo, é muita gente, o Augusto lá. Tem o site do IPPB, que é ippb.org.br, enorme. Tem livros para download gratuito lá, sessões de projeção astral e um monte de coisa para estudar. É só entrar lá no site ou no canal, que tem todas as informações. E durante a pandemia, eu fiz muita live, Augusto, porque como eu estava fazendo as aulas aqui, que uma coisa é você ter um grupo de estudos que você conhece e vai dar aula pela internet, você conhece. Diferente uma turma que está à distância, você ainda vai conhecer, e o pessoal só está interessado no conhecimento. Aí fica uma armadilha mental só do conhecimento, você não tem interação humana próxima, e isso pode dar uma má interpretação. Então, agora que eu voltei às aulas presenciais, diminuiu muito o meu tempo que eu tinha para live, né? Fora que eu trabalho com revisão de livros também, produzindo material, e é uma correria, cara. Eu mexo, às vezes, com 500 pessoas por semana aqui em São Paulo, e eu voltei a fazer viagens presenciais. Semana passada eu estava num congresso em Aracaju, daqui a 2 semanas vou estar num congresso em Florianópolis, em outubro vou estar aí em Caxias do Sul, tem uns congressos da revista UFO, que eu também participo. É uma correria, você não tem ideia, Augusto, e às vezes não dá muito tempo de fazer muita live, por isso que a gente marcou essa aí de tarde, e eu também não tenho como interagir com as pessoas individualmente. Eu recebo muito e-mail, muita mensagem, e aí a gente formou um grupinho para responder, porque eu já não dou conta nem dos alunos aqui responderem, imagina na internet, é um monte de coisa. Não, tá certo. E nessa tua agenda lotada, sobra tempo para sair com a namorada? Se projetar? Sobra, não. Olha, rapaz, domingo, eu não faço domingo, domingo é o dia de namorar, assistir a rodada de futebol aqui, que eu adoro, encontrar com meus amigos para almoçar, contar piada, né? E a segunda-feira também eu deixo livre para coisas de casa. Agora, de terça a sábado, é uma correria danada, mas eu arranjo tempo de fazer as coisas legais, porque eu me preocupo muito em manter o pé no chão, Augusto. Se a gente quer avançar para qualquer coisa espiritual, precisa estar encaixado na matéria, no dia a dia. Naturalmente, eu vou ali na feira, brinco com todo mundo, de bermuda, chinelo, como eu sou mesmo, né? E essa interação é fundamental para você não ficar besta, não ficar babaca, só porque estuda a parte da projeção ou alguma coisa espiritual. Então, me preocupo muito com essa parte de equilíbrio. Sempre passo isso para as pessoas que estão estudando. Vai para o cinema, vai à praia, namora, tem um grupo de amigos para contar coisas legais, brincar, rir mais. Porque se não for para ser feliz, ô Luiz, ô Augusto, para que estudar isso aí, né, cara? Eu com o passar dos anos, para mim, a coisa mais linda que tem é essa, a espiritualidade. Não é um lugar, é dentro de mim, é estado de consciência. Então, isso é a maior alegria que eu tenho na minha vida. Então, é isso que está me ajudando a atravessar essa encarnação saudável, cara. Eu comecei muito cedo, com 15 anos. Agora, em setembro, eu vou fazer 61. E eu estou nessa jornada esse tempo todo, e me dá uma alegria mexer com tudo isso, saber o que eu sei, que não é tudo, mas me basta para eu atravessar essa encarnação. E outra, a certeza das coisas, né? Que muita gente tem dúvida, eu não tenho essas dúvidas. Para mim, é tranquilo, isso para mim não é doutrina, é somente um caminho de vida que não é um lugar, é dentro. Se me tirar isso aí, eu fico murcho. Se me tirar a espiritualidade e a música, Augusto, eu desencarno de desgosto, porque não teria mais sentido ficar por aqui, cara. É verdade. Essa é verdade. Eu também, eu toco, eu sou apaixonado pela música, e a espiritualidade também faz parte. Desde o primeiro dia que eu atendi a primeira pessoa, não só como médium, como terapeuta, e ver o sorriso, ver a transformação que aquilo teve na pessoa, isso dá uma alegria muito grande. Essa saída, os estudos da projeção, isso deixa quando tu sai e volta, é um estado de alegria assim, muito grande, um aprendizado, né, dia após dia. E é isso aí, né, Wagner? Nós somos normais, né? Não somos nada de diferentes. Nada, né? Eu sempre, quando eu escrevo um texto, eu coloco assim, mestre de nada, discípulo de coisa alguma. Porque é isso mesmo, cara.
A gente está aqui para aprender um monte de coisa, ninguém sabe tudo. Agora, dentro da parte da saída do corpo, dos chakras, da mediunidade, eu pude aprofundar bastante. Por isso que eu compartilho esses esclarecimentos, né, dentro dessas áreas. Agora, no resto, tem um monte de coisa que eu não sei. O infinito está aberto à nossa frente, o nosso planeta é desse tamanho e a gente não sabe um monte de coisa. Agora, para bater um papo de saída do corpo, chakras, a gente já sabe o suficiente para poder bater um papo inteligente. E se tu pegar por tema, né, que nem esse foi a nossa primeira conversa de amigos sentados aqui, batendo um papo e levando um pouquinho de cada coisa para quem está em casa. Se tu pegar chakras, saídas do corpo, e vai fracionando assim, isso dá muita conversa, né, para umas encarnações aí. Cada tema desse, cara, nós vamos levar um monte de encarnação para poder entender profundamente cada um deles. Saída do corpo, chakras, imortalidade da consciência, os fenômenos anímicos, fenômeno mediúnico, orientalismo. E, cara, tem coisa pra caramba, o próprio xamanismo, tem um monte de coisa para a gente aprender. Quando eu estiver em outubro aí no Semeando Luz, fazendo palestra e curso, a gente vai se encontrar e aí a gente tira uma tarde lá para conversar bem mais sobre esses temas. Perfeito, daí eu já levo a câmera e nós já gravamos mais um papo aí. Isso. Assim, fica sabendo, já que adquiriu um novo amigo aqui, né, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui. E eu queria aproveitar esse minutinho final antes de pedir uma mensagem para todo mundo. Né? Eu escrevi, eu vi que tu comentou sobre a questão de livros e tal. Eu recebi alguns livros por canalização e tal, questão de ufologia, sabe? Era um livro de crianças que saíam do corpo e entregavam um manualzinho para um ETzinho que também saía do corpo. Legal. Umas coisas assim que nem eu mesmo, eu pensei, meu Deus, que loucura. Eu gosto muito da ufologia, das naves. Eu, sabe, já tive experiências com elas, assim, sensacionais. Eu escrevi um livro chamado Por Onde Eu Andei Até Eu Me Encontrar, que foi a minha história desde criança até hoje, que foi por tudo onde eu passei, fui enganado, tomei umas rasteiras, aprendi, desaprendi. Foi uma caminhada, assim, até que eu achei um cantinho ali que, graças a Deus, começou com a projeção, eu andei por tudo e hoje continuo na projeção, que eu acho que eu não deveria ter saído dos estudos ali, né? Mas eu andei por tudo e nisso gerou muitos relatos de projeção astral e eu escrevi isso tudo no livro e eu queria, se tu permitisse um dia, eu gostaria de te dar, tá pronto. Quando eu for em outubro, eu quero um exemplar desse aí, viu? Eu quero te dar ele até em PDF para te disponibilizar no teu site do Instituto para... Passa ele em PDF, se você permitir, eu coloco lá no site do IPPB, tá? Eu gostaria que pessoas pudessem ver o que a gente passa por coisas e daqui a pouco facilita, né? Como para a pessoa não pegar alguns caminhos aí e tal, né? Manda para mim que eu compartilho. Então tá. E é isso aí. E a segunda coisa que a gente terminar é eu estou pensando em criar o dia nacional aqui do projetor astral, Wagner, para nós botar no calendário brasileiro aí. Cara, vai ser difícil isso aí, viu? Você conseguir emplacar isso. Maravilha. Aí o Rama, deixa eu te aproveitar, já que tu tá mostra aí o apagão. Vou te mostrar o apagão. Olha lá, Rama, ele tá lá no Rio Grande do Sul, Rama. Lá tá frio pra caramba, Rama. Dá uma olhadinha, olha lá. Olha lá, Rama, olha ali quem chegou lá, olha lá o apagão, ó, o gato preto dele, olha lá. Ali, ó. Dá uma olhadinha, Rama, olha lá. Olha lá, chama apagão o gato dele, olha que bonito, ó. Olha lá. Que pesado, o apagão é um peso só. O Rama também tá gordinho. E aproveitando que vai passar aí também na TV, aí no Rio Grande do Sul, eu vou aí ao Rio Grande do Sul, Augusto, desde 1988, cara. Primeiro em Porto Alegre, depois em Caxias do Sul. E eu já fiz muitas palestras na Serra Gaúcha toda, aí Antônio Prado, Farroupilha, né? Lajeado, todas essas áreas aí eu já fiz várias, conheço bem e o pessoal aí me trata muito bem aí na Serra Gaúcha, cara. É assim, uma coisa que eu tenho uma química com a galera gaúcha muito grande. Eu vou aí, eu chego em 1 minuto, conheço uma turma, já estou familiarizado. O povo gaúcho é muito hospitaleiro e eu adoro aí o Rio Grande do Sul. Isso aí.
igualmente, né? Nós também, a gente gosta muito aí do pessoal. Não, eu sei que tu é do Carioca, da Gema, né? Como dizem, né, da Baixada, não sei da. É isso Mas aí. a gente gosta muito aí, a gente chama, né, viram uns cariúchos, uns cariocas com gaúchos. Cariúchos, né? É verdade. Nós vamos aí ver o Cristo, vocês vêm aqui ver o Rio Grande do Sul, a Sé é uma loucura. Mas Então, tudo tá, bem. Vou pedir então para te deixar só uma mensagenzinha para todo mundo que nos assiste aí, que eu sei que gosta de te ouvir sempre, assim como eu, aí fica registrado aí. Olha, cara, a mensagem é só, cara, se não for para ser feliz, não adianta nada estudar, nada disso, cara. Põe amor nisso, não é só intelecto, é uma área que melhora muito a consciência da pessoa. Invistam nisso com respeito e amor e mente aberta, sempre leiam de tudo, soma e descobre o caminho seu, que é só seu, nunca vai ser igual de ninguém. Perfeito, então tá, hoje batemos esse papo então com o nosso novo amigo, nosso professor Wagner Borges, e eu espero que seja a primeira, Wagner, de muitos papos aí, não só à distância aqui no canal, aqui na TV mesmo, mas fisicamente, aí espero que a gente possa se encontrar e conversar aí. Legal. Então tá. Cara. Então, bom, legal aí, um abraço para todo mundo aí, Augusto. Até outubro, viu? Tamo junto. Legal, até mais. Até mais.